Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma boa tarde a todos. Estamos aqui para corrigir as questões de processo penal do quarto simulado de primeira fase da OAB. Sou o professor Ivan Marques, professor de processo penal de estratégia OAB, e aqui vamos para as nossas questões de número 64 até 69. Uma por uma, mostrando para você, explicando a resposta, que parte da lei que isso estava. Então aproveita bastante aí para verificar se você foi bem e para aprender. Esse é o objetivo do nosso simulado, tá bom? Vamos começar então? Processo penal, quarto simulado OAB do exame 32. Então tá lá. Eu sou o professor Ivan. Esse é o nosso quarto simulado, questões de processo penal 64 a 69. Começando. 64. Gabriela, voltando de Orlando, Estados Unidos, traz diversas mercadorias que configurariam o crime de descaminho, 334 do Código Penal, dentre elas drones e placas de vídeo, sem o recolhimento dos tributos. Entra no país pela cidade de São Paulo. Após o desembarque em Congonhas, contrata uma chamada via aplicativo para se deslocar até a cidade de Salvador, no estado da Bahia, para se hospedar em um hotel fazenda. A poucos metros do local de chegada, já na cidade de Salvador, é surpreendida por policiais militares do estado da Bahia que participavam de uma operação de rotina. Os policiais então apreendem as mercadorias e conduzem Gabriela ao distrito policial da cidade. Diante dos fatos narrados, será competente para processar e julgar esse crime de descaminho. A. Justiça Federal de São Paulo, local da chegada da Gabriela ao Brasil. B. Justiça Federal da Bahia, local da apreensão da mercadoria. C. Justiça Estadual de São Paulo, por força da espécie de mercadoria apreendida. E D. Justiça Estadual da Bahia, visto que a apreensão se deu por operação da Polícia Estadual da Bahia. Resposta certa aqui, letra B de bola. B de bola da questão 64. Justiça Federal da Bahia, porque é o local da apreensão. Isso está, pessoal, na súmula 151 do STJ. A competência para processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Então, a súmula do STJ nos diz que a justiça é federal e ao local da apreensão. Então não esquece isso aí, importante para a prova da OAB, isso já caiu na OAB, tá? Vai cair de novo, súmula 151 é muito importante para os crimes de contrabando e descaminho. Só para você não ficar sem explicação. Contrabando funciona quando você traz de fora do Brasil para cá uma mercadoria proibida, por exemplo, cigarro do Paraguai. Ou descaminho, quando você traz para o Brasil mercadorias permitidas, porém sem pagar os tributos. Então nós temos aí esses dois crimes, 334 e 334-A, os dois de competência da Justiça Federal, porque são crimes plurilocais, acontecem em mais de um país. Então, qual é o juiz competente quando essa mercadoria entra no Brasil? É o do local da apreensão das mercadorias, tá bom? Pode apreender na fronteira ou pode apreender muito tempo depois num galpão, num depósito em trânsito, como aconteceu nessa questão. 64B de bola, súmula 151 da STJ. Vamos para a questão 65 agora, vamos lá. Questão 65. Miguel, juiz da primeira vara criminal da comarca de Fortaleza, deparou-se com um processo criminal apurando um crime de lesão corporal dolosa praticada pelo marido contra a esposa. Narra a denúncia que Pablo, utilizando um cano de ferro, quebrou o braço da esposa por não suportar mais ficar em quarentena com a mulher. Pablo foi regularmente processado, em audiência de instrução e julgamento confessou a agressão. Em fase de alegações finais, a defesa do réu alegou a nulidade do processo por ausência de exame de corpo de delito, perícia obrigatória em crimes que deixam vestígios. O juiz, ao condenar o réu, descartou a alegação do advogado, afirmando que a confissão do réu supriu a falta de perícia. Sobre esse trecho da decisão, podemos afirmar que o juiz, vamos lá, agiu corretamente, pois a confissão do réu é a rainha das provas, deixando a perícia em segundo plano. B. Agiu erroneamente, pois a confissão não pode suprir a falta de perícia nos crimes que deixam vestígios. Letra C. Agiu corretamente,
pois é o juiz que escolhe se o processo terá ou não perícia. E letra D, agiu erroneamente, pois pedidos de nulidade da defesa devem sempre prosperar sob pena de violação da ampla defesa. A, B, C ou D? E aí, pessoal? Certo aqui é B de bola. B de bola. 65B. Agiu errado esse juiz. Por quê? Porque a confissão não pode suprir a falta de perícia nos crimes que deixam vestígios, chamado de exame de corpo de delito. Onde eu encontro isso, professor? Está aqui, ó. Artigo 158 do CPP. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. É exatamente o caso que estamos colocando aqui para você. Questão 66. A respeito do prazo de conclusão do inquérito de réu preso, aponte a alternativa correta. Então, tem alguém preso, o inquérito, vamos ver quanto esse inquérito deve acabar, qual o prazo. A. Se a prisão decorrer de flagrante próprio, o inquérito só poderá durar até o fim da audiência de custódia. B. Se a prisão for anterior à instauração do inquérito, depois que ele for instaurado, tem de liberar o preso automaticamente. C. Não é possível decretar prisão preventiva durante o inquérito. Logo, nesse caso, sempre o inquérito policial terá duração de 10 dias. E D. Se a constrição decorrer de mandado de prisão temporária, o inquérito terá duração da prisão temporária, mesmo que tenha duração superior a 10 dias. Essa, senhores, é a resposta certa. D de dado. Se a prisão decorrer de uma prisão temporária, o inquérito vai ter a duração da prisão temporária. É assim. Então, mesmo naqueles casos em que nós temos uma temporada de crime hediondo ou equiparado, que duram 30 dias, prorrogáveis por mais 30 se houver fundamentação, você vai ter 60 dias aí de inquérito, tá? Então, depende do prazo da prisão temporária, quando a prisão temporária é decretada. A polícia ganha fôlego quando uma temporada é decretada, porque sabe que o inquérito pode demorar mais tempo do que os simples 10 dias tradicionais, tá bom? Regra do CPP, preso 10 dias, solto 30. Só que a gente sabe que quando ele está solto, a cada 30 dias, o escrivão pede renovação de prazo, tem inquérito que dura anos, tá? Aqui, quando ele está preso, tem duas consequências. Ou respeita-se o prazo da prisão, ou ele é colocado em liberdade por excesso de prazo, tá? Então, eles já sabem que se o cara está preso, tem de correr, senão a defesa solta. Muito bem. Resposta aqui dessa questão, você tem ali, deixa eu mostrar para você, os prazos da prisão temporária estão na Lei 7960 e na Lei 8072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Lei da prisão temporária, artigo 2º, o prazo da prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5, se houver necessidade. E na Lei dos Crimes Hediondos, ele fala que a prisão temporária durará 30 dias, prorrogáveis por mais 30, de novo, em caso de extrema e comprovada necessidade. Portanto, questão 66, gabarito D de dado. Questão 67. A respeito dos procedimentos no processo penal, avalie as alternativas abaixo. Quando ele fala avalie, é para você colocar falso ou verdadeiro, tá bom? Porque depois nos gabaritos ali nos testes vai aparecer VV, FF, FF, VV, que é falso e verdadeiro. Muito bem, vamos ver o que você marcou aí. O procedimento comum será ordinário ou sumário? E o procedimento especial, sumaríssimo ou júri? Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Falso por quê? Porque o procedimento comum será ordinário, vírgula, sumário ou sumaríssimo. O GCRIM é procedimento comum. Eu sei que ele não parece, mas o código inventou isso. Procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, o erro aqui dessa questão está em colocar o sumaríssimo como especial, ao invés de o sumaríssimo como procedimento comum. Segunda questão.
Na audiência de instrução e julgamento do rito ordinário, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido e a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação. Nessa ordem? Não. O erro está aqui, ó. Não é nessa ordem, não. Lembra que eu disse para você? Primeiro o A, depois o D, ordem alfabética. Primeiro acusa, depois defende. Primeiro acusação, depois defesa. Quando tem inversão da ordem das testemunhas, já caiu na OAB 3 vezes, lá do artigo 400, eu tenho uma nulidade. Vai ter de fazer tudo de novo depois de anular a audiência. Então isso aqui também é falso. Os processos que apurem a prática de crime hediondo, diz aqui a terceira afirmação, terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Verdadeiro. Aprovar essa regrinha no 394A para crime hediondo ser julgado quanto antes, inclusive em segunda instância. E por fim, a última, no procedimento ordinário sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não rejeitar ela limitarmente, vai recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito em 10 dias. Perfeito, é a redação do 396. FFVV, aí você vem aqui e marca a alternativa que corresponde ao que você assinalou. FFVV, portanto, letra certa, B de bola. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Essa é a alternativa a ser marcada. Primeiro é falso porque o 394 do CPP fala que o GCRIM é procedimento comum. O segundo é falso, que fala no artigo 400 que primeiro você ouve a testemunha de acusação e depois a testemunha de defesa. A terceira assertiva é verdadeira, está no 394 letra A do CPP. E a última também é verdadeira, está no 396 do CPP. Portanto, questão 67, B de bola. 67, B de bola. Questão 68. Valdecir, após ser pronunciado pelo crime de homicídio qualificado pela futilidade, foi acusado de matar seu vizinho após o mesmo bater seu recorde nacional em um jogo online de videogame. Foi condenado pelo Conselho de Sentença ao crime de homicídio simples e o juiz-presidente proferiu sentença. Ocorre que, durante o julgamento em plenário do júri, sem qualquer motivo concreto, o juiz decidiu manter o réu algemado durante todo o julgamento. Ponto. No momento da lavratura da sentença, causou perplexidade à defesa o fato do juiz ter incluído a qualificadora da futilidade, mesmo após ter sido votada de maneira negativa pelos jurados. Diante do caso concreto, apresente as opções recursais da defesa no momento da apelação. O que dá para falar nessa apelação? A. Nulidade pelas algemas imotivadas e a decisão dos jurados é totalmente contrária à prova dos autos. B. Nulidade pelas algemas imotivadas e erro na dosimetria da pena. C. Nulidade pelas algemas e decisão do juiz-presidente contrária ao veredito dos jurados. E D. Nulidade pelas algemas e decisão do juiz-presidente contrária ao texto de lei. Resposta certa aqui dessa questão, letra C. Nulidade pelas algemas, o cara não pode ficar algemado sem motivo no júri, anula tudo. E a decisão do juiz-presidente contrariou o veredito dos jurados que afastaram a qualificadora da futilidade. Então, portanto, letra C. Comentários aqui da nossa questão. Anota aí o artigo 474, parágrafo 3º, que diz: não se permitirá o uso de algemas durante o período que ele permanecer no plenário do júri, salvo se for absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Então, tenho aqui uma hipótese de nulidade no júri. Que o exercício fala, foi imotivado, então não podia deixar. E o 593, quando fala cabe apelação, inciso 3º das decisões do júri, temos a letra A
E a letra B, A, nulidade posterior à pronúncia pela algema. E B, a sentença do juiz presidente é contrária ao veredito dos jurados. Portanto, questão 68, letra C. Vamos para a última. Josias, diagnosticado com o vírus do Covid-19, recebeu instruções médicas diretas para permanecer em isolamento por razões sanitárias. Foi informado que há uma lei proibindo pessoas em quarentena de circularem pelas cidades. Após 25 minutos trancados em sua residência, fica totalmente descontrolado pelo confinamento e sai correndo pelas ruas gritando: "Não aguento mais ficar de quarentena". Assustados com a cena, os vizinhos acionam a viatura que passava pelo local e o Josias é preso em flagrante próprio pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, crime do 268 do Código Penal, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. A respeito da situação dos Josias, aponte a alternativa correta. A. Por ser uma infração de menor potencial ofensivo, Josias não ficará preso, sendo liberado após assinar o respectivo termo circunstanciado. B. Por ser um crime contra a saúde pública e pelo número de mortes que a sua irresponsabilidade pode gerar, não se admitirá fiança por ser crime hediondo. C. O juiz não pode conceder liberdade provisória durante a audiência de custódia pela hediondez do delito. E D. No caso de Josias, por violação de medida sanitária, somente o juiz pode arbitrar fiança, sendo vedada à autoridade policial o seu arbitramento. Então aqui a resposta certa é a alternativa A. Por ser uma infração penal de menor potencial ofensivo, Josias não ficará preso, sendo liberado após assinar o respectivo termo circunstanciado. Onde está isso? Está aqui, ó. Gabarito letra A. É uma infração de menor potencial ofensivo. Isso está no artigo 61 da 9.099. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo os crimes que a lei comina pena máxima não superior a 2 anos, que é o caso. E lá no artigo 69, ele fala o seguinte: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e encaminhará o sujeito imediatamente aos juizados. Não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, porque não cabe fiança para infração penal de menor potencial ofensivo. Muito bem, neste momento nós temos aqui a questão 69, letra A. Terminando aí a nossa lista, gabarito final de processo penal, 64B, 65B, 66D, 67B, 68C, 69A. Essa é a sequência de respostas às questões de processo penal deste quarto simulado. Refaça a prova agora sabendo as respostas sem olhar. Deixo aqui meu Instagram para vocês, prof.ivanmarques. Se você teve dúvidas, se você queria saber por que não é aquela outra, por que é aquela outra, é só você me mandar e a gente explica para você de novo, tá bom? Então valeu, gente. Eram essas questões de processo penal. Bom final de simulado aí para todo mundo. Espero que você tenha ido bem. Arrebenta aí. Tchau, tchau.